Glória a Deus. Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja encharcando a tua vida, encharcando o teu coração. Que essa noite, essa quarta de avivamento, possa ser um tempo do Senhor avivar a tua vida e o teu coração. Pode ser que, por causa dessa chuvinha, deste tempo mais introspectivo, um tempo onde nós gostamos de permanecer em casa, debaixo das cobertas, né? Talvez o teu coração tenha ficado um pouco mais triste, talvez desanimado. É muito comum que com o clima, né, também muitas vezes as nossas emoções sejam moduladas, sejam alteradas, mas nessa noite nós estamos aqui, queridos, para, apesar do frio, apesar da chuva, declarar a palavra do Senhor para a nossa história e para as nossas vidas. Por isso eu quero te dizer que você abra o teu coração em primeiro lugar, abra a tua vida, para que você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para a tua história. Não fique no teu coração preocupado, mas que o teu coração esteja muito aberto, queridos, para receber a palavra do Senhor neste instante. Nessa noite eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo então de número 24, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 35, Lucas 24, de 13 a 35, a palavra de Deus nos diz assim: eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cerca de 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Verso 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Verso 31. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez?
Senhor Deus, nós queremos apresentar este tempo de estudo da Tua Palavra diante do Senhor, e pedir que o Senhor venha poderosamente sobre nós que estamos aqui no templo, Senhor, aqueles que estão em casa, todos aqueles que estão participando deste momento de culto ao Senhor. Que o Senhor venha com a Tua presença sobre as nossas vidas, o Senhor venha com o Teu poder sobre a nossa história. Nós abrimos o nosso coração e pedimos, Espírito Santo, fala conosco, que nessa caminhada nós possamos ser cheios da Tua presença e transformados por ela. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amados, é fato que nós estamos em uma jornada, a nossa vida, ela é uma jornada. Por isso, quando nós olhamos para este tema que você está acompanhando aí na tela, caminhando com Jesus, nós não estamos fazendo apenas menção deste tempo onde esses dois discípulos tiveram uma experiência de caminhar com Cristo, mas caminhar com Jesus, a nossa vida, é o melhor que nós podemos fazer. Agora, entenda que nós temos também a oportunidade de fazer uma escolha, de até ter uma vida religiosa, mas sem caminhar com Cristo. E isso é muito perigoso, queridos. Nos dias atuais, pessoas que têm uma caminhada religiosa, se denominam cristãos, ou de uma outra religião, que também coloca Cristo embutido em algumas questões, mesmo sem viver e partilhar dos princípios de Cristo, mas levam este nome, levam Cristo como sendo alguém da sua religião ou da sua denominação, e mesmo assim caminhar sem Cristo. Nós estamos vivendo tempos onde pregadores têm se levantado justamente para dizer, olha, precisamos voltar para Cristo, para uma ministração cristocêntrica, trazer Jesus de volta para as pregações, trazer Jesus de volta para os púlpitos, e por que não trazer Jesus de volta para o caminho da nossa vida? O fato é que nós não devemos, queridos, caminhar sozinhos, quer seja na caminhada do dia a dia, quer seja também na nossa caminhada espiritual. Eu não estou falando de você seguir uma religião, não estou falando de você seguir uma denominação apenas, mas de caminhar junto com Cristo. Logo, caminhar também junto com pessoas que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Agora, caminhar com Cristo implica em não somente trazer o nome dele para as nossas vidas, mas viver os princípios inegociáveis da palavra de Deus. Hoje me parece que aqui na nossa região, aqui nas Américas, né? Tanto na América Latina, América Central e também América do Norte, está na moda você também levar o nome de Cristo, apesar de termos também algumas lutas bem firmes contra alguns princípios de Cristo. Até algumas dessas pessoas que negam princípios da palavra de Deus também são simpatizantes dessa pseudo-vivência com Cristo. Mas o fato é que Jesus nos chama a ter uma caminhada leal com Ele, real com Ele. E é sobre esta caminhada com Jesus que nós queremos falar nessa noite. E é interessante que, à medida que nós caminhamos com Cristo, ela está muito clara quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por lutas. Quando está tudo bem, queridos, eu vejo muitas pessoas que estão caminhando totalmente contrárias à palavra de Deus, mas estão tranquilas. Não, eu sigo a Jesus da minha forma, ou o meu relacionamento com Cristo ele é diferente, né? Um relacionamento aberto. Isso não existe, querido. Na prática, o que existe é um relacionamento onde nós amamos a Jesus, e Ele pouco a pouco transforma as nossas vidas. Mas não há ninguém que vivendo com Jesus, que experimentando um relacionamento com Cristo, possa permanecer da mesma forma. E é isso que nós vemos neste texto. 2 discípulos, 2 pessoas, 2 homens, 2 histórias de pessoas que se diziam seguir a Cristo, mas que diante dos problemas tiveram algumas atitudes diferentes. Por isso, nessa noite, antes de nós entrarmos aqui no nosso texto, eu gostaria de fazer essa seguinte pergunta: diante dos problemas, você foge ou você encara de frente? Diante das dificuldades, você começa a ficar com medo e este medo te leva ao esconderijo, a se esconder, ou este medo te impulsiona, diante do teu relacionamento com Cristo, a encarar as dificuldades e os problemas?
Nós precisamos, querido, ser encharcados dessa fé em Cristo para encarar cada um desses problemas. Quando nós olhamos para esses dois discípulos a caminho de Emaús, o problema da época era o quê? A morte de Cristo. O Cristo, aqueles que eles esperavam ser o Messias, e realmente o era. Mas acontece que passam os dias, passam os momentos, né? Nós vemos nos outros relatos bíblicos as mulheres crendo ali, né? No fundo, elas criam nesse momento, nesse mover sobrenatural de ressurreição sobre Jesus, tanto que elas foram as primeiras a experimentarem e não questionaram, simplesmente viram o milagre de Deus, o anjo falando com elas, e saíram anunciando, creram que o Senhor havia ressuscitado. Mas estes dois, diante dos problemas, eles não creram. Diante das dificuldades e uma notícia de que havia Jesus ressuscitado, eles não creram. Você pode notar aqui nos diálogos que eles tiveram com Jesus, dizendo, nós ouvimos notícia aqui, acolá, ouvimos outras histórias, várias pessoas têm anunciado, mas o fato é que nós ainda não ouvimos. Queridos, nós não precisamos ver para crer, mas nós precisamos crer para depois então enxergar. Entenda que este processo aqui ele é fundamental. O fato desses homens esperarem ver para crer, quando estavam diante da presença de Jesus, não o reconheceram, porque faltava-lhes fé, porque eles estavam procurando para suas vidas, talvez sucesso, talvez fama, talvez satisfação, no molde, no projeto que eles tinham acerca do Messias. Talvez estavam procurando um reconhecimento, uma vez que o Messias então fosse colocado como um governante de sucesso. Talvez estavam procurando riqueza para suas vidas. Talvez então estavam procurando paz. Certamente o fato deles estarem indo aqui para esta aldeia chamada Emaús, provavelmente eles estavam aqui procurando descanso, procurando acalmar os seus corações, procurando um período de alegria, talvez um pouco de felicidade, de descanso, de tranquilidade. Essa aldeia chamada Emaús, ela era um lugar onde haviam fontes térmicas, né? Imagine você neste friozinho que nós estamos hoje aqui, né? Diante dessa história de pandemia, né? Que não é uma história fictícia, mas é real. Durante essas situações, agora, por exemplo, nós aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Amambai, talvez você está nos ouvindo de outras regiões aí do país, nós estamos aqui neste dia com uma previsão aí de um frio intenso, né? Alguns questionando, será que vai gear? Tem até a possibilidade de nevar, e faz alguns anos já, uns bons anos, que não acontece isso aqui, no nosso estado, aqui no sul do estado. E certamente já há aqueles preocupados de plantão dizendo, poxa, pandemia, agora um frio extremo, talvez até geando no Mato Grosso do Sul, deve ser o fim do mundo, ou o final dos tempos. Certamente a essas pessoas, e se recebesse um convite para ir para uma praia, ou para um lugar de água quentinha, de fontes térmicas, certamente essa pessoa ia procurar descanso neste lugar. E é isso que esses dois discípulos foram fazer. Mas a nossa vida não deve ser em busca disso, querido. A nossa vida deve estar em busca da presença de Jesus, e com Ele todas essas coisas virão. Com Jesus virá paz, virá alegria, virá descanso, virá tranquilidade. Às vezes o descanso e a tranquilidade virão em meio a guerras. A paz virá em meio a guerras, a momentos de dificuldade. Por isso, neste tempo de pandemia e de situações difíceis que fogem ao controle, muitas pessoas têm a sua fé abalada, porque na prática o relacionamento com Cristo era muito superficial. E nessa noite, talvez você se encontre como um desses, chegou à conclusão que teu relacionamento com Cristo era muito superficial. Eu quero te chamar, a partir de hoje, ter um relacionamento mais profundo com Cristo, aprofundar, que Cristo permeie todas as áreas da tua vida, que Ele não seja apenas um programa de domingo,
Que Jesus não seja apenas um programa onde você assiste ou participa uma vez por semana ou duas no máximo. Que Jesus não seja apenas um nome ou uma religião, mas que Jesus seja a vida para a tua vida. Que Jesus ele seja um compromisso real para a tua história. Alguém com que você se relaciona todos os dias, a todo momento. Alguém real na tua vida. É interessante que quando Jesus ele entra na nossa história, algumas coisas acontecem. E talvez você já conhece a Jesus, de ouvir falar há muito tempo. Mas Jesus está querendo entrar na tua história de verdade. E você vai poder identificar isso aqui na tua vida. Em primeiro lugar, eu vejo que Jesus ele transforma a desilusão em esperança. Jesus ele quer transformar a tua história, querido. Talvez você está numa história de desilusão. Talvez você está num momento de desânimo. Num momento onde você já desistiu de caminhar. Porque você estava vivendo situações ou está vivendo situações de desilusão. Talvez uma desilusão amorosa. Talvez uma desilusão no âmbito familiar. Talvez uma desilusão financeira. Talvez uma desilusão causada por morte. Por princípios até que são verdadeiros. Mas eu quero te dizer que o Jesus a quem nós servimos, Ele pode transformar tudo isso em esperança. Em esperança. E eu quero te convidar a olhar para o versículo de número 21 juntamente comigo, que mostra que esses dois homens estavam esperando, e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Daí eles declaram, no verso 22, é verdade que também algumas mulheres, dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que disseram que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Olhe bem aqui para mim, meu irmão, minha irmã. Esses homens estavam tão desiludidos. A crise tinha tomado conta dos corações. Não é errado nós como cristãos passarmos por crise, jamais. Eu ouvi até algumas frases, aquelas frases de para-choque de caminhão, Não tenho crise, estou em Cristo. E ela não é uma frase verdadeira. O fato é que as crises moldam o nosso caráter, produzem maturidade, crescimento nas nossas vidas. E por causa dessas mentalidades distorcidas, muitas pessoas também entram numa caminhada, numa pseudo-caminhada com Cristo, com uma visão distorcida, achando que quem está em Cristo não tem crise alguma, não passa por dificuldades. O fato é que crises e dificuldades interiores, exteriores, devem nos levar para mais perto de Jesus. Mas o que diz respeito a esses dois homens, que a Bíblia, num primeiro momento, não mostra o nome deles, esses homens lidam com essas dificuldades de uma maneira pessimista, de uma maneira desanimada. Eles olham para essa situação e não conseguem crer, não conseguem olhar para Cristo que estava junto deles e identificar a Cristo. Agora, talvez algumas dúvidas surjam no teu coração. Será que Jesus ele veio da mesma forma? Será que estava ali com o mesmo corpo, o mesmo rosto? Eu não sei, queridos. A Bíblia não entra em detalhes acerca disso. Mas o fato é que eles estavam tão entretidos ali com essa história, e desanimados, e desiludidos acerca do que havia acontecido, que eles não identificaram a Cristo. Não creram nem nos testemunhos daquilo que estava acontecendo. E hoje nós encontramos pessoas tão decepcionadas, tão desiludidas, tão em crise, ou tomadas pelo sentimento da crise, que não conseguem crer, mesmo quando pessoas estão testemunhando acerca do agir de Deus, como foram essas mulheres. Olha, nós tivemos uma experiência, um anjo apareceu a nós e disse que Jesus está vivo. Ou pessoas que testemunham, olha, Jesus apareceu para mim, ou Jesus tem transformado a minha vida. O fato é que as pessoas estão tão em crise que não creem que Jesus ele pode agir. Essas crises podem ser interiores,
podem ser crises exteriores, crises financeiras, familiares, profissionais, sentimentais, crises religiosas. Este último momento aqui de crises religiosas, quantas pessoas frustradas com pessoas que fizeram promessas, que o Senhor daria isso, aquilo outro, promessas nécias, às vezes mentiras, cheias de boas intenções, mas o fato é que muitas pessoas se encontram decepcionadas com a religião. Talvez você está me ouvindo, e por acaso você caiu neste canal de paraquedas e está decepcionado, está ouvindo essa mensagem. Eu quero te dizer, querido, que apesar da tua decepção, apesar das minhas decepções, das nossas decepções, Deus, Ele continua agindo, e Ele faz o que Ele quiser, querido. Deus faz onde Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Deus, Ele continua agindo, Ele continua movendo, e eu quero nessa noite que o teu coração se encha de esperança. Eu não estou aqui prometendo o que Deus vai fazer, porque eu não sei o que Ele vai fazer, mas uma coisa eu sei, que o Deus a que nós servimos, Cristo Jesus, Ele continua operando hoje, e Ele não está limitado às igrejas, Ele não está limitado a pessoas, a formas, ou a jeitos que nós imaginamos que Ele vai agir. O Senhor, Ele age do jeito que Ele quer. Ele não está limitado à minha palavra. Porque eu estou dizendo agora, Deus vai agir. Não, querido. Deus, Ele age a hora que Ele quiser. Independente de mim, querido, se eu estou falando ou não, o Senhor, Ele age na tua vida. Ele age no momento que você está orando. Pastor, mas a tua oração é mais poderosa. Quem diz, querido? Me mostra na Bíblia orações poderosas. Na verdade, a oração é uma palavra elevada a Deus, e o Deus que é poderoso, ouvindo a oração mediante a fé, é aquele que move e opera o impossível nas nossas vidas. Por isso, nessa noite, que o teu coração seja cheio de esperança, porque quando Jesus, Ele está conosco, Ele transforma a desilusão em esperança. Olhe comigo o verso 33, versículo 33, ele diz o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Na mesma hora o quê? Na mesma hora que caiu a ficha, era Jesus. A atitude desses homens mudou totalmente. Quando eles identificaram que Jesus estava caminhando com eles, a presença de Jesus, as palavras de Jesus na vida deles, produziram uma mudança imediata. Uma mudança de atitude, o jeito de enxergar a vida, o jeito de pensar mudou. Na mesma hora, eles se levantaram. Na mesma hora que Jesus estava com eles, e eles identificaram isso, a atitude deles mudou completamente. Verso 34 diz, que eles, o 33, que eles foram justamente com os 11 e com outros, os quais diziam, olha o que esses homens estavam dizendo: o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aqueles homens que estavam lamentando, desiludidos, desesperançosos, eles simplesmente despertaram, e cheios de esperança, correram a anunciar as boas novas do Evangelho. Sabe, queridos, nós não precisamos de um novo projeto de evangelização. Nós não precisamos de um novo projeto disso ou daquilo. Nós precisamos sim ter um encontro verdadeiro, ou ter mais intimidade com Cristo. Porque quando esses homens encontraram com Cristo, a primeira atitude deles foi dizer: olha, Jesus está vivo, Ele se encontrou conosco, nós o reconhecemos no partir do pão. Eles não conseguiam mais segurar, queridos, a alegria de contar uma boa nova, a boa nova do Evangelho, que Cristo está vivo, que Cristo transforma. Nessa noite o Senhor, Ele nos chama a ter o nosso coração encharcado de esperança novamente, para voltarmos a anunciar o Evangelho com a mesma ousadia e intrepidez que nós anunciamos as más notícias das pandemias, as notícias de quantos estão morrendo, as notícias das desgraças. Essa semana mesmo eu vi uma desgraça terrível, de uma menina, uma mocinha de 10 anos, que aconteceu algo trágico com ela. E muitas vezes o nosso coração é rápido para anunciar essas coisas. Eu quero te dizer que Jesus na nossa vida, Ele é aquele que deve produzir uma velocidade muito maior.
e o nosso coração cheio de esperança, não pararmos de anunciar que Jesus está vivo. Ah, mas a pandemia está aí, mas Jesus continua vivo. Ele continua transformando vidas, e isso deve mover muito mais o nosso coração a anunciar o Evangelho de vida, de esperança, de alegria, de paz, mesmo em meio à crise que estamos enfrentando. Jesus é aquele que transforma a desilusão em esperança, mas Jesus também é aquele que transforma a incredulidade em experiência. Olha o que o versículo de número 25 nos diz: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Verso 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Dá um pulinho comigo lá em Marcos 16, 14. Um outro relato aqui também. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Meu irmão, esse texto aqui, ele traz um chacoalhar nas nossas vidas muito grande. Talvez você é como eu, um questionador nato. Eu gosto muito de questionar as coisas, né? Por um lado, isso é muito bom. Nestes tempos onde a gente ouve muito lixo por aí, muita bobagem, né? Então eu ouço, por exemplo, uma mensagem, eu vou pesquisar o texto, eu vou ler, vou buscar. Isso eu faço desde a minha adolescência, né? Quando eu era criança também, na escola bíblica também questionava. Então é algo que faz parte da minha vida. Mas eu não posso permitir, querido, que essa bênção de Deus na minha vida, que é ser alguém que questiona as coisas, me impeça e se torne uma incredulidade na minha vida. Uma barreira para crer no agir de Deus. É fato que existe muita mentira, sim. Há pessoas mentindo nas redes sociais, há pessoas mentindo nas suas vidas, com fotos dizendo que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Há notícias mentirosas nos jornais por aí, com certeza. Devemos filtrar tudo isso. Há promessas mentirosas de candidatos, com certeza. Há pregações mentirosas, até dentro da igreja, das denominações, tem mentira? Tem também. Agora, a nossa experiência ruim, ou o fato de nós sermos questionadores, isso é muito importante. Questionar, mas não por questionar. Questionar, tendo em base a palavra de Deus. Questionar por questionar nos leva, pouco a pouco, a uma vida de incredulidade, onde um racionalismo extremo, onde o Senhor da nossa vida começa a ser a razão. Eu não estou te chamando a ser um ser irracional, não. Se o Senhor nos dotou de racionalidade, é porque assim Ele deseja que nós sejamos. Mas eu quero te chamar a partir da tua razão, do teu raciocínio, ponderar as coisas de acordo com a palavra de Deus, para que você não corra o risco, para que eu não corra o risco de nos acharmos como incrédulos, diante das notícias de que Deus está agindo, de que Deus está operando, nós continuarmos com o coração endurecido. Agora note que aqui em Marcos 16, Jesus ele coloca esse parecer, censurou a incredulidade e a dureza de coração. Agora ele diz, olha, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. No versículo 25 também, você pode olhar na tua Bíblia, né, nós vamos voltar a alguns slides, ele diz, olha, vocês são nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Olha que interessante, o que os profetas disseram. Ele está fazendo uma referência às Escrituras, uma referência à palavra de Deus, uma referência a termos uma base para as nossas vidas. Não é simplesmente, queridos, acreditar em tudo, e também não é simplesmente questionar tudo de graça, mas é questionar, tendo em vista a palavra de Deus, porque o Cristo a quem nós servimos, Ele transforma a incredulidade em experiência. Agora, o que eu tenho para te ensinar, ou o que eu tenho para compartilhar contigo, daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que quando nós estamos em dúvida de algo, nós precisamos experimentar. Eu quero te convidar, você está em dúvida, fala com o Senhor, fala, Senhor, se o Senhor é real, faça isso na minha vida mesmo.
Eu quero experimentar o Senhor na minha história. Eu lembro de um testemunho de um roqueiro de uma banda norte-americana, e na sua vida, no momento onde ele estava afundado em drogas, com a família toda destruída, o sucesso, a fama e as riquezas em alta, mas a sua vida destruída. E num banheiro, ele conta nesse testemunho que o Brian Redwelt, ele foi vocalista de uma banda de rock famosa, e ele conta no seu testemunho que naquele momento onde ele estava usando drogas e afundado em drogas, ele lembrou de uma palavra, de um pregador, de uma vez que tinham pregado a ele, um pastor, e ele, ali cheio de droga no corpo, ele ainda conseguiu falar com o Senhor e disse: se você, Jesus, que aquele pastor pregou é real, então transforma a minha vida. E a partir daquele momento Jesus começou a transformar o coração dele. Ele foi livre das drogas, foi liberto do pecado. E eu quero te dizer que a forma de nós vencermos a incredulidade é através da experimentação. Pastor, mas se eu estou experimentando, então não quer dizer que eu estou crendo, né? E eu estou sendo como Tomé, né? Mas olha o que aconteceu com esses dois. Quando caiu a ficha, Jesus censura a incredulidade. Eles experimentam a realidade de Jesus, do milagre presente na vida deles. Logo, caiu a ficha. Não é simplesmente que caiu a ficha, eles viram Jesus. Jesus estava ali. Quando Jesus aparece aos 11 e a outros que estavam ali, novamente censura a incredulidade. Eu quero te desafiar nessa noite, querido, a se debruçar na presença de Cristo, a experimentar mais dEle. Não simplesmente olhar e falar: fulano diz que os dons do Espírito não são mais para esta época. Então comece a buscar. Busque o Senhor, para que você possa ter uma experiência com Ele, para saber se é isso ou não. Para experimentar a presença do Senhor na tua história, se Ele transforma ou não. Talvez você que está me assistindo tenha uma experiência com Cristo, talvez você não teve nenhuma experiência ainda, ou nem acredita, ou você estava passando aqui, um familiar da tua casa estava assistindo e você parou para ouvir um momento. Talvez você nem acredita que as pessoas que buscam a Cristo têm uma experiência real com Ele. Sabe o que eu quero te dizer? Experimenta Cristo. Nessa noite, fala com Ele, fala: Jesus, eu te entrego a minha vida, eu quero experimentar. Se aquilo que o pastor Tiago estava pregando, se isso é real mesmo, faz na minha vida. E você vai ter uma surpresa, querido, porque a experiência com Cristo, ela é transformadora. Jesus, Ele vai transformar a tua história. Como? Eu não sei. De que forma? Quais áreas serão tocadas? Eu não sei. Mas o Senhor, Ele vai revolucionar a tua vida, porque o Deus a quem nós servimos, Ele transforma incredulidade em experiência. E em terceiro e último lugar, Jesus, Ele nos faz enxergar o sobrenatural. Há pessoas que cultuam a racionalidade, como se ela fosse antagônica ao sobrenatural. Jamais, querido. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz que o culto é racional. O culto diante do Senhor é racional. Mas através da nossa racionalidade, nós podemos experimentar também o sobrenatural de Deus. Eles não são questões antagônicas, mas nós, através da nossa racionalidade, de um culto racional, nós entendemos o que está acontecendo. A fé, nós cremos com o nosso raciocínio, com a nossa razão, nós cremos, contrário às circunstâncias. E por isso nós enxergamos e vivenciamos o sobrenatural. Olha o verso 35, o que nos diz. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles reconheceram a Jesus. Quando nós reconhecemos Jesus na nossa caminhada, querido, na nossa vida, a nossa história, ela muda de caminho. Quando reconhecemos Jesus, nossa vida muda de caminho. Você tem reconhecido a Cristo na tua história? É muito interessante porque tem muitas pessoas que estão caminhando a caminhada da vida, a jornada da vida. Caminham, fazem as suas coisas, fazem os seus projetos, trabalham, adquirem as suas riquezas, constituem as suas famílias, mas não reconhecem Cristo na sua história. Eu quero te dizer que mesmo que você não reconheça, Cristo está andando, Ele está agindo, Ele está caminhando, Ele está junto.
Aqueles dois não reconheceram durante um momento que Jesus estava ali, mas nem por isso Jesus deixou de caminhar ali. Mas eu quero te dizer que quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor das nossas vidas, reconhecemos o agir dEle, reconhecemos que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador da nossa história, a nossa vida, ela muda de rumo. Nós paramos aquilo que nós estávamos fazendo, e aquilo que antes não era importante, hoje se torna importante. Antes o tempo de refrigério, de descanso, que era tão importante para esses dois, quando eles reconheceram a Cristo, a vida deles teve uma guinada, e eles entenderam que anunciar que Cristo estava vivo, era mais importante do que ir para Emaús. E para Emaús não era pecado, não era errado, como muitas das coisas que nós fazemos também não são erradas, não são pecado. O fato é que quando nós reconhecemos Cristo na nossa vida, querido, nossas prioridades mudam, e nós começamos a correr a carreira, não conforme o que nós pensamos apenas, mas conforme o Senhor deseja que nós caminhemos. Quero te convidar a curvar a sua cabeça e fechar os teus olhos, enquanto nós estamos ouvindo essa melodia maravilhosa, você possa colocar a tua vida diante do Senhor. Talvez você se encontrava nessa noite desesperançoso, desanimado, não reconhecendo Cristo na tua vida, mas eu quero te chamar a apresentar o teu coração diante do Senhor e exaltá-lo, e nessa noite terminá-la crendo, vendo o sobrenatural de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Te convidar a declarar uma canção maravilhosa. Se você não a conhece, só ouça e seja ministrado por essa canção, em nome de Jesus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. És meu bem supremo, tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em mim.
e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Senhor Deus, nós não queremos te conhecer apenas de ouvir falar, Senhor, mas queremos experimentar a tua vida na nossa vida, Senhor. Queremos reconhecer o Senhor em cada momento da nossa história, reconhecer o teu cuidado, reconhecer a tua bênção sobre nós, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, nós te amamos. Que, ó Deus, este irmão que precisa de um toque do Senhor, nós te clamamos, Senhor, na nossa insignificância, que o Senhor possa agir com a tua grandiosidade, com o teu grande poder, transformando a nossa história. Que o teu sobrenatural venha sobre nós, que a tua presença venha sobre nós. Oh Senhor, que nós não sejamos mais tomados por desesperança, não sejamos tomados por pessimismo, Senhor, mas que diante dessas dificuldades, o nosso coração possa ser tomado por essa fé que remove montanhas, por essa fé que transforma aquilo que é impossível em algo possível de acontecer, para que o teu nome seja glorificado e engrandecido, que os nossos corações sejam movidos a não falar de desesperança, mas em meio à desesperança, sermos agentes de esperança, de vida, de alegria, de paz, agentes de fé e do sobrenatural do Senhor nesta terra, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda as suas mãos, meu irmão, minha irmã, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo te leve para uma semana vitoriosa, hoje e sempre, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, fique na paz do Senhor, cheio de esperança, de alegria, de fé, para uma caminhada vitoriosa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, por favor. Compartilhe também esta mensagem com muitas pessoas, para que eles também sejam cheios de esperança, de alegria, de fé, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do nosso Deus.